Boa noite. Hoje, no Pente Fino Entrevista, na série de conversas, bate-papo com os pré-candidatos a governo do Rio Grande do Sul, temos o prazer de receber Eduardo Leite. Ele, que é pré-candidato ainda, não foi oficializado, pelo PSTB. Espera, esses últimos dias, os movimentos do MDB, os outros partidos que ainda não se definiram. Aliás, o MDB, que na noite de quinta-feira, aqui em Erechim, reuniu 158 lideranças e foi discutido apoiar ou não o PSTB. Dessa reunião, do Alto Uruguai, se tirou um percentual acima de 70% que querem o apoio do MDB ao PSTB. 30% discutiram e alegaram por questões locais, questões que, com medo de baixar a bancada do MDB, optaram por não. Não é uma reunião deliberativa, mas são sinais que vai chegar para o estadual do partido, onde no dia 31 irão definir se estarão com o Eduardo Leite ou não. Boa noite, Leite, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Obrigado, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Prazer poder voltar aqui a Erechim. A gente vai circulando na região e observando os efeitos do trabalho que a gente teve no governo do Estado e poder conversar com vocês também sobre essas articulações nessa reta final. Nós conversamos uma vez, foi lá no início, no primeiro turno da outra campanha, o senhor esteve aqui na nossa outra sede aqui na frente, naquela agenda grande que teve aqui alguns meses atrás, sim, antes da renúncia, e algumas vezes nas lives online, em sim, perguntas que nós participava, em função da Covid, principalmente, sim, do grupo de imprensa do governo do Estado. Já que falamos da questão do governo do Estado, eu acho que a primeira pergunta ainda suscita dúvidas com relação ao Rio Grande do Sul, se o regime de recuperação fiscal ele nos dará uma garantia de um Estado melhor, com mais investimentos ou não. Eu escuto de tudo, então eu quero ouvir do senhor. Vamos lá. É um assunto complexo, árido, né? Mas vou tentar simplificar para quem nos acompanha, porque a gente já viu em outras eleições candidatos aparecendo para falar não, o Estado tem um direito a requisitar um valor da União, da Lei Candir, se você bem lembra, sim, algumas pessoas que nos acompanham. Então, os candidatos ficavam meio que vendendo terreno na lua, né? Aquela história de, tem um dinheiro para receber, esse dinheiro nunca vem, nunca chega, mas ficam vendendo a ideia de que o Estado pode acessar um recurso que, na verdade, acaba nunca chegando depois. Nessa eleição, estamos vendo aí a discussão sobre a dívida do Estado com a União, talvez se transformando numa situação semelhante. O que alguns adversários dizem? Que tem que discutir essa dívida, que não tem que pagar essa dívida. Que ela não existe. Ou que ela não existe, que já foi paga e tudo mais. A questão objetiva é o seguinte, da onde que vem essa dívida? Essa dívida é o que o Estado, ao longo de décadas, emitiu títulos de dívida, que era lançar títulos no mercado para que as pessoas comprando financiavam o Estado usava para fazer investimentos e depois, né, de um prazo, pagava esses credores desses títulos. Só que o Estado começou a ter dificuldades, isso décadas atrás, lá, de conseguir pagar esses títulos, ele começou a emitir títulos para pagar os títulos anteriores. E aí começou uma bola de neve de endividamento. Com o Plano Real, em 1994, os estados foram proibidos de emitir títulos de dívida. Só que se eles não podiam mais emitir títulos da dívida, como é que eles pagariam os títulos que estavam vencendo? A União, o governo federal, paga as dívidas de todos os estados, né? Assume essas dívidas, paga essas dívidas e os estados passam a dever para a União. Essa, sim, a grosso modo, a realidade. Passam a dever para a União sob mesmas regras contratuais, valendo para todos os estados. A questão objetiva é que as regras que serviram para o Rio Grande do Sul serviram para todos os estados. Todos os outros estados ou já pagaram ou estão pagando sob as mesmas regras. Para o Rio Grande do Sul, ainda há um saldo de 70 bilhões de reais a ser pago até 2048, quando se esgota esse pagamento. Já houve repactuação, revisão de juros em 2014, inclusive retroativamente. Então, essa dívida você pode reclamar, pode não gostar, mas é a mesma regra que os outros estados pagaram ou pagam a dívida com a União. O estado de São Paulo tem algo em torno de 200 bilhões de reais de dívida com a União. O que eu quero dizer é, se for admitido que o Rio Grande do Sul não deve, todos os outros também não devem. E todos os que já pagaram vão reclamar o dinheiro de volta. Um efeito cascata. O que significa que é muito difícil que prospere uma tese de que essa dívida já tenha sido paga.
é vender terreno na Lua para os nossos gaúchos e gaúchas agora no momento da eleição. Então, o que acontece? No governo anterior ao nosso, se conseguiu uma liminar junto ao STF para o não pagamento da dívida, mas com um argumento, o de que o Estado estava em vias de assinar o regime de recuperação fiscal, que é uma pactuação entre devedor, o Estado, e o credor, a União, de uma suspensão temporária ou de uma escadinha em que vai pagando parte das parcelas mensais até integralizar o valor que deveria estar pagando regularmente. Por quê? Porque o Estado não tinha condições de pagar integralmente esse valor. Então, como o Estado estava em vias de assinar o regime de recuperação fiscal, o STF, o ministro Marco Aurélio de Mello, dá uma liminar dizendo suspende desde já o pagamento, porque o Estado está perto de assinar e o Estado precisa já usufruir do regime antecipadamente, com o não pagamento da dívida, pela situação crítica que o Estado estava nas suas contas. O que eu quero dizer é, se o Estado cumpre todos os pré-requisitos para assinar o regime e não assina por sua vontade, a liminar se fragiliza e cai. E aí o Estado teria que voltar a pagar a dívida integralmente, o que é absolutamente impossível neste momento ainda. O Estado está num processo de recuperação, ele não está com dinheiro sobrando, ele está se recuperando. A gente conseguiu fazer reformas que reduziram as despesas, que nos permitiram reduzir impostos, que nos fizeram abrir investimentos, muitos do que a gente pode falar aqui hoje, mas é um processo de recuperação. Não dá para voltar a pagar a dívida integralmente, 4 bilhões por ano, e mais tudo que se deixou de pagar ao longo dos anos anteriores. Então, o regime de recuperação fiscal, sim, vai ser importante para o Estado poder ir pagando essa dívida conforme ele vai ampliando a sua capacidade, a sua saúde financeira, para nunca mais voltar a atrasar pagamento de salários, de hospitais, de municípios, como ele atrasou nos últimos anos. É super importante o regime de recuperação fiscal. Cada região tem as suas peculiaridades. Se o outro Uruguai, por ser bem no norte, quase na divisa, historicamente aqui a gente diz que o Estado acabava em Passo Fundo e governava de costa para o outro Uruguai. Eu trabalho com isso faz 25 anos e eu acompanhei muito poucos investimentos nesse período. Até por conta, quem sabe, de não ter tido essa recuperação fiscal no passado, onde o Estado já vinha endividado e não tinha. O Alto Uruguai, com 32 municípios, o senhor é sabedor disso, nós tínhamos 11 municípios sem acesso à asfalto. Exato. 1/3 dos municípios. Então não pode falar em crescimento, em desenvolvimento, de manter o homem no campo, a agricultura familiar forte, sem ter estradas. Exato. O programa Avançar acabou contemplando algumas estradas que estão funcionando, outras ainda não, outras vai ser edital, tudo. Nessa continuação, assim, o Alto Uruguai tem uma relevância dentro do Estado, porque se tu andaste por aqui, deve ter visto que o Alto Uruguai ele clama por uma ação mais forte do governo do Estado. E a capacidade produtiva que tem e a realidade econômica que tem exige esses investimentos. Então, nós assumimos o governo, havia 62 municípios sem acesso asfáltico no Estado. Nós terminaremos o governo ainda restando 19 municípios para dar a solução do acesso asfáltico. Então, é um avanço importante. Agora, o Estado pode falar, pela capacidade de investimento que a gente retomou, em zerar os municípios sem acesso asfáltico ao longo desse próximo ciclo de governo. O Estado tem essa capacidade de projetar isso. Só não vai ter essa obra nesses 19 municípios ainda neste ciclo de governo, porque os projetos precisaram ser revistos, reorganizados, refeitos os orçamentos. Porque as repactuações de valores que aumentou muito a matéria-prima. Exatamente, ao longo desse último ano, especialmente um aumento de valor em matéria-prima, ou porque como os contratos, foram feitos contratos lá no passado, ainda no governo Brito, e muitas obras não aconteceram efetivamente, alguns contratos conseguiram ser reativados e repactuados com as empresas, outras as empresas quebraram, a segunda colocada não pode assumir, enfim, então teve que ser refeito o projeto tinha problemas e precisou ser reelaborado, enfim, mas este governo terá deixado todos os acessos com os seus projetos atualizados e condições para a execução. Além disso, há uma série de outros investimentos importantes. Aqui, eu, antes de vir para essa entrevista, estava visitando o Hospital Santa Terezinha, onde tem um investimento lá da ordem de cerca de 8 milhões de reais do governo do Estado para uma... Precisamos mais, viu? Eu sei que sim, mas antes não pagava nem a conta do mês do hospital. Quando nós assumimos, o Estado estava com uma dívida com os hospitais.
na ordem de 300 milhões de reais com os Mais a hospitais. Secretaria de Saúde E do os município. municípios, cerca de 600 milhões de reais. E mais de 200 milhões com fornecedores de medicamentos, que estavam parando de fornecer medicamentos para o Estado. Então, uma situação crítica na área da saúde. Então, o Estado não estava pagando nem o básico, que dirá fazer um investimento dessa monta. Então, o Hospital Santa Terezinha aqui está recebendo 8 milhões de reais para todo um andar renovado de UTIs. Então, a UTI adulto nova, com novos 10 leitos, já está lá uma realidade, com leitos com isolamento, com qualidade de hospital privado para o atendimento no SUS. Em seguida, concluem a obra de um novo centro obstétrico para partos normais, e aí retiram o atual centro obstétrico para dar lugar a uma nova UTI neonatal e uma UTI pediátrica que serão ali estabelecidos. Nem tempo UTI neonatal. Nem existe essa UTI nesta região, vai passar a ter. Vai passar a ter. Então, uma série de investimentos sendo feitos na saúde, e já vi o nosso amigo Jackson Arpini, dedicado que é aqui à causa, me apresentou o projeto que tem para um novo prédio, um novo bloco. Santa, que a gente chama. Exatamente, para novos leitos, ampliação de serviços aqui. Aí entra uma outra questão que nós temos, assim, a nossa representatividade em Brasília, que é onde tem os recursos, onde não adianta, onde acontece. Sim. É baixa. Então, já temos vários nomes, vai estar no pleito. Outro dia esteve aqui o Jackson, mais do centro, um da esquerda e da direita. Eu disse, pessoal da região, se você não gosta de votar em candidato à região, agora vocês têm todos os espectros políticos para votar. Esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, centro. Sim. Nós temos um candidato para todos os tipos. É um debate em cima da importância do voto regional para buscar essas obras estruturantes. Que precisa ter alguém que te represente de verdade, não ficar com pilhas na mão de gabinete em gabinete. Mas o lado bom é, se em Brasília temos ficado na mão com repasse de recursos, muitos deputados ajudam com as suas emendas parlamentares, mas o governo do Estado passou a ter recursos para fazer esses investimentos. Então, a gente visita lá, o Santa Terezinha tem esses valores de 8 milhões de reais com esses investimentos importantes para a requalificação do atendimento do hospital, ampliação de serviços. Nós temos, antes, aí falando sobre outra pauta que não saúde, visitei com o prefeito Polis uma obra importante que está sendo feita com recursos do governo do Estado para a pavimentação da Avenida Tiradentes. Que interna vai ligar 2 bairros e a BR-153. E tem ali um valor de quase 2 milhões de reais do governo do Estado, dentro de um programa que nós lançamos de apoio aos municípios para obras de infraestrutura urbana. Isso é muito a minha cabeça também de prefeito que fui, sempre pensando como é que a gente pode ter as cidades sendo melhores, porque o cidadão vive na cidade. Então, naquela rua nós temos uma empresa grande que é de tecnologia. Sim, eu passei ali pela frente dela. É uma empresa grande já. Então, ela está ali, tem uma conexão com o distrito industrial, tem novos loteamentos, uma área de expansão da cidade. Então, essa obra de pavimentação vai ser importante para o município. E o importante dizer é, dos 497 municípios gaúchos, 409 apresentaram projetos, como Erechim apresentou, e todos foram contemplados. Então, em 409 de 497 municípios, obras como essa estão acontecendo. Como no Santa Terezinha está acontecendo as obras que eu falei, em outros 70 hospitais no estado estão acontecendo obras nessa condição. Eu visitei em Passo Fundo o Hospital de Clínicas, que tem também investimentos de novos leitos que estão sendo abertos, 52 novos leitos no Hospital de Clínicas, e assim em 70, ou pelo menos 70 hospitais no estado existem obras. Então a diferença é essa, sair daquele hospital daquele estado que nem pagava os salários em dia, que atrasava pagamentos de fornecedores, de prestadores de serviços, para um Estado que tem as contas em dia, reduz impostos, como conseguimos reduzir, sem colapsar as contas e ainda abrir espaço para o maior volume de investimentos da história recente do Estado. Tem um monte de coisa para fazer ainda, e é por isso que estamos aí nos apresentando para um novo ciclo de governo. Mas o importante é voltamos a poder sonhar, entendeu? Se há 4 anos atrás eu estaria sentado aqui como candidato falando contigo sobre como é que vai pagar salário, como é que vai resolver a crise da segurança pública. E agora a gente senta para discutir o futuro. Falando de segurança, o senhor está em Erechim num dia extremamente importante para a região. Hoje era para sair outro, acabou saindo hoje o edital dessa parceria público-privada da nova casa prisional. Nós temos uma casa no centro há muito tempo, com problemas de todas as ordens, de superlotação, problemas de estrutura, de prédio caindo. É uma estrutura muito velha. Sim. E saiu hoje. A gente sabe que o Estado conseguiu derrubar a liminar, segue o processo, até o sindicato dos
principalmente dos agentes penais, tem essa ação correndo, mas já se avança mais na questão desse presídio do modelo, que o objetivo é replicar esse modelo de Erechim para o país. Sim. O que a gente verifica, né, foi publicado, vai sair este presídio, tem que sair essa unidade prisional. E o que a gente entende é que é importante, não para substituir o modelo de gestão direta pelo Estado, mas para termos um outro modelo em que a gente possa fazer o paralelo, a comparação para O que até... que realmente ressocializa? O modelo atual faz Exato. ou não faz? Fazer a comparação é super importante. Então, é um investimento no sistema prisional que está acontecendo neste governo também é sem paralelo na história recente do Estado. Há, por um lado, parceria público-privada, como a de Erechim, para estabelecer uma casa prisional que seja modelo, com processo de ressocialização, com investimentos, com salas de capacitação e todo o apoio e o funcionamento de serviços de retaguarda pela iniciativa privada, né? E temos, de outro lado, um investimento público robusto também, como nós estamos fazendo no algo que é histórico, em Porto Alegre, na demolição do presídio central de Porto Alegre. O Estado do Rio Grande do Sul, as pessoas não têm a dimensão, acho, disso. Ele está denunciado na Organização dos Estados Americanos por violação de direitos humanos por conta da situação daquele presídio central de Porto Alegre, a cadeia pública de Porto Alegre. A Brigada Militar assumiu a gestão daquele presídio em 1995 para ficar por 90 dias numa crise que se apresentou de uma rebelião de presos. Era para ficar 90 dias, está há 26 anos, 27 anos operando o presídio. Então, o que nós estamos fazendo lá é a demolição, né, do presídio e a reconstrução num novo modelo construtivo e que vai ocorrer a reassunção, a SUSEP vai assumir a gestão do presídio e a Brigada Militar sai, os brigadianos que lá estão, então voltam a trabalhar nas ruas, né, hoje consumidos que são para o trabalho do sistema prisional. Então, é uma pequena revolução que vai se operando no sistema prisional, que é estratégico para a segurança pública no Estado. Eu sei que o nosso tempo está apertado aqui, mas tem tanto assunto, tem a Corsã, que Erechim tem uma situação um pouco diferente, que Erechim está sem contrato desde 2016. Está num processo para contratação direta, né? E a Corsã vai participar, Sim. com 7 empresas participando, mas esses movimentos finais, vamos entrar com a política propriamente dita agora, Leite. Esses dias finais, tu deu prazo para o MDB? Como é que vocês estão conversando? Qual é que vai o momento ideal? Tu tem essa... A política exige conversa, diálogo. Essa semana vai ser longa, né? A compreensão dos momentos que cada um vive, o respeito ao MDB, tem legitimidade, a sua aspiração por protagonizar o processo político. Só o que eu destaco a eles é que estamos vivendo uma circunstância política absolutamente distinta das outras que já vivenciamos. Existe uma polarização nacional que quererão 2 candidatos replicar aqui, o candidato da esquerda e o candidato à direita. E nós estamos numa posição ao centro, aquela posição política que, ao meu entender, melhor consegue promover convergência, enfrentamento dos problemas e não enfrentamento das pessoas, né? Procurar soluções e não procurar culpados para os problemas. Essa é a nossa visão política. Então, temos sinergia e precisamos estar juntos para manter o legado de um trabalho com o qual que fizemos juntos. O governador Sartori deu contribuição ao longo do seu governo e lá estava o PSDB ajudando no governo Sartori, o MDB esteve nos ajudando no período em que eu governei o Rio Grande do Sul e entendemos que precisamos defender esse legado de um projeto construído conjuntamente para que o Rio Grande do Sul não tenha retrocessos. Mas é natural, o partido tem as suas lideranças políticas, tem as suas divergências, seus pontos de vista diferentes, tem que ser respeitado. Então, compreendo que precisam usar a pista toda, como eu digo, né, para a tomada de decisão até a convenção e vamos continuar conversando com absoluta tranquilidade, né, cientes de que o que esse processo eleitoral precisa ter é a oportunidade de discutir projeto, né, para o Rio Grande do Sul. Logo que deu a escolha do nome do Gabriel Souza nas convenções do partido, eu tenho uma política diária aqui que eu escrevi que o MDB tinha cometido, não digo erro, mas do mesmo líquido que provou o PSDB nacional.
Foi muito cedo lançar o nome e ocorre um desgaste muito forte em cima disso. Eu acho que depois desse movimento, do teu partido a nível nacional e do MDB a nível estadual, eu não acredito que nas próximas eleições nós teremos partidos que já lançaram nomes tão cedo. É possível. Eu acho que isso está acabando. Mas tudo é um processo de aprendizagem, né? São circunstâncias específicas, né? Então, acho que a gente vai, ao longo da caminhada, entendendo este processo político. Não é simples. Nós estamos na política com sentido de missão. Eu estou na política com sentido de missão. Quero ajudar onde eu melhor possa dar minha contribuição. Mas existem aspirações pessoais, aspirações individuais, aspirações coletivas dentro dos partidos políticos e tudo isso dentro de um processo eleitoral que é para presidente, para governadores, para deputados, para senadores e todos esses interesses para todos os lados. Então, na hora de tomar a decisão sobre o candidato a presidente, na hora das prévias, por exemplo, o processo político sofreu a interferência dos interesses estaduais. Claramente, por exemplo, o próprio PSDB teve a interferência na decisão do interesse de fazer do vice-governador de São Paulo governador, o que exigia a renúncia do então governador e que só aconteceria se ele fosse o vencedor das prévias. Então, um interesse outro, acabou interferindo na decisão do partido, que não simplesmente a escolha de quem era o melhor candidato para... Mas tudo bem, isso faz parte do processo político, está no jogo, né? O que eu trago o jogo se desdobrou nessas condições, nestas circunstâncias, e estamos aqui diante do cenário político atual para defender um projeto. O que eu quero é discutir o Rio Grande, o que eu quero é discutir as soluções que demos e, principalmente, o que nós queremos fazer para o Estado. Vamos falar sobre o que fizemos, mas principalmente sobre o que queremos fazer sobre esse novo ciclo de governo. E acho que podemos fazer muito mais e mantendo serenidade, tranquilidade, sem hostilização, sem desrespeitar ninguém, sem passar por cima de quem pensa diferente, enfrentando os problemas e não enfrentando as pessoas. Essa é a política que eu quero defender. Essa eleição, ela será mais do que a oportunidade de discutir o que fazer. Ela tem que ser discutida também o como fazer, né? A forma que faz política, como que faz política, que tipo de sociedade seremos, né? Que tipo de política que nós faremos. Isso estará em discussão e deve ser discutido nesse processo político, nessa eleição tão polarizada, cheia de radicalismos para um lado, para o outro, e os problemas acabam ficando aí. Quer dizer, vou votar nesse para evitar aquele, ou naquele para evitar este. E os problemas continuam, aí a inflação consumindo o poder de compra da população, o desemprego, a falta de uma perspectiva econômica melhor para o país. Então, não dá, os problemas surfam, ficam livres, né, enquanto ficam os políticos se enfrentando, os problemas estão livres para dificultar a vida das pessoas. Não está certo isso. Eduardo Leite, obrigado por tua participação aqui. Obrigado. Em outra oportunidade, vamos ampliar e vamos ter um debate mais longo. Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Uma boa noite a todos e até a próxima e um bom final de semana.